Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Estamos novamente com vocês, apesar da distância, mas eu creio que o nosso coração ele está alinhado, né? Estamos nos abraçando virtualmente neste dia e tempo de louvar, buscar ao Senhor e de estudar mais um pouco a respeito da sua palavra. Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo do livro de Neemias e no dia de hoje, a lição número 1, ela trata do despertamento para um novo tempo e o texto bíblico básico está no livro de Neemias, o capítulo 1, os versículos de 1 ao 4. E aí, só fazendo uma pequena retrospectiva, como nós vimos na aula anterior, quando nós fizemos a introdução ao livro de Neemias, a narrativa ela trata de um momento muito triste da história de Israel e muito decisivo também para aquele povo. Nesse período, então, já havia transcorrido 120 anos desde então que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Muitas das tentativas frustradas de erguê-lo parecia então um sonho humanamente impossível de ser realizado. Então entra Neemias em cena, né? Mas quem era Neemias? De acordo com a narrativa, no capítulo 1, o versículo 1, ele diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Muito bem. Então, a narrativa contada por ele, na primeira pessoa, diz então que este homem, ele fazia parte da geração daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E aí, só recordando, nós temos 3 vezes que ocorreram então essa leva de judeus, essa leva do povo de Deus cativo então à Babilônia, ok? Muito bem. Essa história então ela se deu por volta de 450 anos antes de Cristo, né? Muito próximo ao período intertestamentário, que são aqueles 400 anos sem palavra, né? Ou seja, 2.500 anos atrás. O nome Neemias, ele significa o Senhor consolou ou Deus é o meu prazer. E aí, pelo nome hebraico, né, por essas 2 características aí, nós vemos o quanto Deus amava, quanto Deus cuidava desse homem e quanto Deus cuidava, através desse homem, do povo que se acercava dele. Muito bem. Na corte do rei Artaxerxes, Neemias possuía um cargo muito importante, de muita responsabilidade e de total confiança do rei. Este homem era então o copeiro oficial do rei, que nós vamos ver lá no capítulo 1, no versículo 11. E qual era as atribuições deste homem, né? Uma delas era escolher o vinho, a outra delas era evitar o envenenamento do rei. Ou seja, esse homem então ele estava pronto a morrer pelo rei. Ele se prontificava a experimentar toda a comida e toda a bebida, para que o rei não pudesse ser envenenado de uma maneira ou de outra. E aí nós já lemos no versículo 2, ele destaca então esse encontro de Neemias com o seu irmão Hanani, que veio com alguns de Judá, e ele recebe então algumas notícias sobre Jerusalém. O relato de Hanani é um duro golpe na alma de Neemias, né? Por quê? O texto narra para nós que a situação naquele momento era caótica. O povo estava vivendo na mais terrível miséria, calamidade. Diz assim o texto, versículos 2
2:4. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, irmãos e irmãs, vejam a situação pela qual Jerusalém passava naquele momento. Os muros da cidade estavam destruídos, a cidade como um todo queimada, estava em monturo, ou seja, cheia de lixo, os portões queimados. E aí a gente lembra que naquela ocasião, naquela época, os muros e portões de uma cidade, eles tinham um simbolismo muito grande, que era a questão da força e a dignidade, tanto da cidade quanto do seu povo. E aí, após receber essas notícias penosas, Neemias então sente o chamado de Deus para viajar a Jerusalém e se dedicar então à construção do muro e às edificações que eram necessárias. E aí o que Neemias faz? Neemias sai correndo? De forma nenhuma. O versículo 4, ele narra que, tendo ouvido estas palavras, Neemias diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, este homem, nesse momento de conflito, nesse momento de angústia. Por que conflito e angústia? Porque este homem já havia morado em Jerusalém, os seus pais estavam enterrados em Jerusalém, os seus entes queridos, muitos deles já haviam morrido e também estavam enterrados em Jerusalém. E nesse momento o seu irmão passa para ele uma informação de que existe um caos naquela cidade, que as coisas estão todas destruídas, todas arruinadas. E aí o coração desse homem é um coração de sentimento, não só para com a vida dele e da sua família, mas com a vida daqueles amigos que os cercavam, os amigos com quem ele tinha contato. E aí o coração dele se entristece, sim. Mas, irmãos, olha, vejam bem o que a narrativa nos mostra. E aqui nós vamos destacar então 4 verbos que nós temos presentes então nesta narrativa. O primeiro deles diz então que esse homem se assentou. Ele diz: eu me assentei. Ou seja, esse assentar é o momento que ele se acostou, se colocou em ordem, se firmou, se fixou. Ou seja, esse assentar foi um alicerçar para que as coisas que viriam em seguida pudessem estar preparadas para que ele pudesse trazer isso à sua mente e ao seu coração. Em seguida, este homem diz que ele chorou, ou seja, eu chorei, E é interessante que a gente vê um texto muito parecido, em Lucas capítulo 19, nos versículos 41 a 44, que nós já estudamos alguns domingos atrás, quando Jesus, um pouco antes de entrar na cidade de Jerusalém para ser morto, crucificado e ressuscitado, Jesus diz que chega no monte e ele olha para a cidade e ele chora. E Neemias então chora sobre a cidade de Jerusalém, sobre aquilo que estava acontecendo. Diz ainda: eu me lastimei, ou seja, se lastimar, se afligir. Imagina, meus irmãos, se você e eu nos colocando iguais a este homem hoje,
acontecendo algo conosco nesses dias, de que forma nós iríamos agir? Nós iríamos sair correndo, iríamos dizer que Deus não podia ter feito isso, iríamos ser contra o nosso Deus? Mas nós vemos que a história, ela diz o contrário, e essa história, ela nos traz a realidade dos nossos dias. E se nós formos analisar o que está acontecendo no nosso mundo de hoje, as coisas que estão acontecendo, né? O que está acontecendo nas nações, miséria, fome, né? Incêndios, tufões e muitas coisas mais que estão derrubando e matando as pessoas, além deste Covid-19 agora, né? Esta praga que vem a assolar e matando muita gente no mundo todo. E aí, mais algumas aulas para frente, nós vamos ver que isso estava presente lá naquele tempo, está presente nas nossas vidas hoje também. E aí, por fim, diz que Neemias orou, né? Neemias, ele diz assim: orei, além de lamentar por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele não orou por 10 minutos, ele não orou igual nós fazemos muitas vezes com os nossos relógios, né? De oração, orar por meia hora, orar por 1 hora. Aqui o texto não destaca quanto, o período, mas ele diz que foram alguns dias jejuando e orando ao Senhor. E Neemias então destaca, né, por combinar oração e dependência divina. E aí nós vemos a questão de que Neemias, antes de tomar alguma atitude, antes de agir, né, pela sua própria vontade, pelo seu ímpeto, pela sua natureza carnal, Jeremias se colocava diante de Deus, pedia a orientação e pedia o conforto e a orientação de Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui, né? Me usa como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, da forma como o Senhor quer. E aí a gente trazendo isso para os nossos dias, meus irmãos, minhas irmãs, como é que nós temos agido quando essas coisas acontecem conosco? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes dentro da igreja, nós temos o ímpeto de partir para cima, de falar aquilo que muitas vezes nós não devemos falar, né? De falar erroneamente, ou nós nos colocamos diante de Deus pedindo orientação, pedindo que Deus trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa mente, que Ele fale conosco, para que a palavra que saia dos nossos lábios seja palavras de gratidão, palavras de consolo, palavras de paz, palavras de alegria. Nas aulas seguintes, então, nós vamos ver outras vezes em que encontramos Neemias orando. Nós encerramos por aqui, pedimos que você continue durante a semana, continue lendo o restante do capítulo 1, né? O capítulo 2 e o capítulo 3, para que a gente possa, durante a aula, você estar juntamente comigo, entendendo aquilo que Deus quer falar ao seu coração e o propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Deus nos abençoe e até a próxima aula.